Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um Saco de Gatos, entrevistando o Rafael Castelo Branco da Silva, que vai falar sobre a estrada de ferro Rio Douro e o abastecimento de água no Rio de Janeiro no final do século XIX, começo do século XX. O livro dele tem um título muito apropriado, interessantíssimo, que chama O Dilema do Trem das Águas. E é um livro que acaba de sair pela editora, aqui está a capa dele. Vai ser um prazer receber o Rafael logo após a vinheta do Saco de Gatos. Oi, Rafael, tudo bom? Oi, tudo bem, Joana? Como você vai? Tudo bem, eu vou bem, e você? Também. Que bom. Muito feliz pelo lançamento, né? Fiquei sabendo que foi um sucesso. Obrigado. Parabéns pelo livro, um trabalho super legal, Tá aqui. interessantíssimo. Aqui ele, eu e você aqui com ele. Rafael, queria que você nos contasse como aconteceu sua trajetória de historiador e como você chegou nesse tema exatamente. Ah, sim. Então, minha trajetória de historiador, né? Eu sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Eu entrei lá em 2014. Terminei em 2018, 2, né? E aí, em 2019, eu iniciei o mestrado, que é o livro é fruto desse mestrado, né, na Universidade Federal Fluminense, né? E assim foi muito interessante porque a minha pesquisa ela começou já na graduação, né? Assim, na verdade ela até começou antes da graduação, né? Assim, eu sempre gostei muito de ferrovia, muito de trem, assim, né? Como essa estrada de ferro ela é muito cheia de mistérios, assim, né? Tipo, eu já pesquisava assim até antes da faculdade, assim, coisas sobre ela, né? Então eu fui acumulando material ao longo do tempo e fiz a minha monografia sobre o fim dela durante a ditadura civil-militar, né? Porque aconteceu uma política de erradicação de ramais que eram considerados antieconômicos, ela tinha ramais que eram considerados antieconômicos e que foram destruídos na Baixada Fluminense, na zona norte do Rio de Janeiro, e posteriormente fizeram a linha 2 do metrô do Rio de Janeiro em parte dela, né? Entre a Pavuna, né? E a região ali do Maracanã. E de Belfort Roxo para cima foi tudo destruído, né? Tudo hoje, né? Não existe mais, né? E eu cheguei nesse tema por muita curiosidade mesmo, né? Assim, porque quando você vai nos municípios da Baixada Fluminense, né? Você vê que existe muita dependência do ônibus. E ali em Belfort Roxo, em particular, né, existe a estrada Rio do Ouro, né, existe uma empresa de ônibus chamada Rio do Ouro, né, eu achei isso muito curioso, né, curiosidade de adolescente mesmo, né, e quando eu entrei na faculdade, eu contando assim, Curiosidade de adolescente e já de historiador em é, jornalismo, digamos assim. pois Esses é, faróis vermelhos de historiador que nos acendem as coisas são tão interessantes, né? porque assim, durante a graduação eu não sabia direito o que estudar, né, mas assim, logo no segundo período, eu contei, né, um pouco o que eu sabia sobre essa estrada de ferro com o meu professor, né, o professor Pedro Henrique Pedreira Campos, que foi orientador da minha monografia, né, o autor do livro Estranhas Catedrais, né, e ele achou muito interessante, falou, por que você não faz uma monografia sobre isso? E eu embarquei nessa, né? E acabou que foi indo, né? É uma curiosidade de criança, de adolescente, assim, né? De ver, achar estranho, né? Poxa, por que o ônibus faz o caminho que um dia o trem fez, né? Tipo, poxa, por que a gente pega um Não ônibus deixou o que... trem, né? Hã? Porque não deixou o trem, né? Não, é aquela coisa assim, né? Tipo, poxa, por que as linhas de ônibus fazem exatamente o caminho que o trem fazia, sabe? O que tem aí, né? Por que fizeram o metrô em cima do trem, né? Se já tinha trem, né? Aquelas perguntas que a gente vai fazendo quando é adolescente, tipo, pô, por que
destruir o tempo, fazer o metrô em cima, tipo, pô, qual o sentido disso? E aí, quando, né, de fato, eu fui fazer a minha monografia, né, aí eu passei a investigar, né, assim, de forma científica, né, e a gente chegou à conclusão que houve, né, durante a ditadura, uma política realmente de erradicação de ramais ferroviários, né. Então, acabou sendo essa minha monografia, e o mestrado, inicialmente, seria exatamente uma continuação da monografia, porque no início da minha monografia eu tento entender como que essa estrada de ferro foi construída. E aí eu li de forma muito iniciante, eu percebo que a estrada de ferro ela teve um papel auxiliar na construção de um novo sistema de abastecimento de água na capital imperial. E no final da monografia eu tento estudar o porquê que ela acabou. E no mestrado, originalmente, o objetivo era estudar mais aprofundado a destruição dela e a conversão de parte dela na linha 2 do metrô do Rio de Janeiro. Então, eu escrevi E aí eu comecei em 2019, né, assim, e fui para o Arquivo Nacional para recolher documentação sobre o início dela, a construção dela, que eu teria um capítulo sobre a construção, não é? E eu recolhi muito material, assim, muito material. Tipo, eu tenho 1 tera de foto de arquivo, né? Assim, eu passei dias e dias e dias no Arquivo Nacional. E eu estudaria também o final dela, só que aconteceu uma coisa no meio do caminho, né? A pandemia. A pandemia, não é? E eu acabei ficando privado da possibilidade, porque eu teria que ir em Brasília, porque a documentação sobre o fim da Estrada de Ferro, né? Antigamente ela até estava aqui no Rio de Janeiro, ali na Rede Ferroviária Federal, que é ali do lado da Central do Brasil, mas muita coisa foi mandada para Brasília. Só que, enfim, tudo fechou, né? E acabou que eu tive que reelaborar, e acabou que eu gostei de estudar a história do Do final do Império. Império, história do início da República, abastecimento de águas. Nunca foi meu objetivo inicial, né? Assim, mas às vezes as circunstâncias fazem a gente tomar uns caminhos diferentes, não é? Assim, quando. É porque eu imaginei que a gente ia ficar 15 dias, um mês, assim, em casa, né? E eu pensei, eu vou logo marcar depois a minha viagem para Brasília, né? Só que isso não aconteceu, na verdade. Ficamos As coisas 3 foram anos, se 2 anos alongando. e pouco em casa, né? Pois é. E teve também, assim, uma questão particular, que eu passei por uma enchente, perdi muito material da pesquisa. Então, realmente, esse livro aí, a dissertação, no caso, né, foi uma coisa que demorou, né? Assim, foi bem, bem complicado escrever ela, né? Ai. E Mas deu Rafael, certo. que bom. Que bom que estamos com o livro, inclusive. Sim, virou É, livro, assim, eu jamais, né? É assim, engraçado, quando acabou o lançamento, eu fiquei olhando, assim, o livro, caraca, eu que escrevi. tem duas questões ali que eu queria te colocar. Uhum. Primeiro, é a ideia que você tem muito claramente, já e perpassa o livro todo, que é essa ideia do transporte de passageiros e mercadorias. E isso me remete à ideia de transporte de mercadorias. Primeiro me remete lá ao Marx, né, dessa circulação de mercadorias pelas cidades, né, que está muito presente na obra do Marx, e também me remete aos acontecimentos recentes da República Brasileira, que foi aqui em São Paulo muito forte, as manifestações contra o aumento das tarifas, né? E que esse transporte de passageiros é um negócio muito importante nos dias de hoje e muito fundamental na vida das pessoas, né? Então você já começou a falar que a orelha do Pedro, o prefácio orelha, não, a orelha do Pedro Foi. Henrique, né? Ela chama muito para o tempo de hoje, né? Dessa precariedade do transporte e assim, acho que você conseguiu entender um problema, né, nosso e voltar para o passado e tentar perceber a gênese desse problema e como isso foi montado e desmontado também, né? Fala um pouquinho sobre isso, que é muito interessante. Assim, o que eu acho mais legal, assim, né, nessa pesquisa que eu fiz, é porque ela, assim, como eu moro em Realengo,
né? Então, eu sempre tive que fazer longas distâncias para tudo, né? Para ir para o centro da cidade, são 2 horas. Para ir para a faculdade onde eu estudava, era 2 horas também. Então, a gente, assim, já, no mínimo, a gente perde 5 horas por dia só de transporte, não é? Então, essa questão do transporte sempre foi muito presente na minha vida. Não é? Os meus amigos que moram longe a gente não pode se encontrar por causa, às vezes, que vai ficar muito de noite, vai ficar complicado. Então, assim, quando você vê a documentação, vai vendo os relatórios e vai vendo problemas que não são tão, né, assim, desconhecidos da gente, né? Uma coisa que não era de início o meu objetivo, que era focar muito no abastecimento de água, só que eu acabei lendo, quando eu fui ler a documentação e eu percebendo a ligação intrínseca que essa ferrovia em particular tinha com o sistema de abastecimento de água, né? Eu percebi assim, caramba, esses problemas assim não são de hoje, assim, é uma coisa que eu já sabia, assim, mas eu não tinha dimensão de como, assim, é uma coisa tão presente, não é? As pessoas, assim, uma coisa assim interessante que eu coloco, né, no capítulo 4, né, que é a campanha pela construção, não é, de reservatórios e também um processo maior de privatização da água, de transformação da água em mercadoria, porque no século XIX a água ela era majoritariamente, né, ela estava disponível nos rios, né, existiam os encanamentos, né, mas ela estava em bicas, estava em chafarizes, né, e ali no final do XIX você teve uma campanha para a construção de hidrômetros, e recentemente a gente teve aqui no Rio de Janeiro uma troca de hidrômetros, né? Que foi uma coisa muito complicada, porque agora os hidrômetros ficam do lado de fora das casas e está acontecendo muitos furtos desses hidrômetros, né? Então, assim, a gente vai vendo uma coisa de 1870 e a gente está em 2024 e vai vendo coisas, claro, com as suas diferenças, é óbvio, mas muito semelhantes ainda, de certo modo, né? E o transporte, né? Essa ferrovia, o objetivo dela inicial era transportar, né, material para a construção do sistema de abastecimento. Só que aí começaram a construir estações, paradas no caso, não chegavam a ser estações, mas as pessoas começaram a utilizar a estrada de ferro. Em 1883 foi aberto, por pressão, né, o tráfego de passageiros, né, e foi indo, né. Quando as obras do abastecimento de água acabaram, o objetivo do empreiteiro que foi contratado, né, o Antônio Gabrielli, era desativar a estrada de ferro, não é? E aí você vê uma articulação muito grande na Inspetoria Geral de Obras Públicas da Corte para não desativar essa ferrovia, porque ela era importante para a manutenção do sistema de abastecimento de água, e ela seria um indutor do crescimento econômico ao redor da corte imperial, né? E aí você vê assim nomes, assim, nome de rua, tipo Borja Castro, Raimundo Teixeira Belfor Roxo, nome de município, sabe? Paulo de Fronten, são que a gente olha, né, como nome de praça, como personagens assim em livro, só que ali na documentação eles estão ali, né, fazendo relatórios, fazendo memorandos, assim, né? E é muito interessante, né? Porque você vai vendo a história, né? De fato, a gênese de muitos problemas. Por exemplo, assim, era uma proposta, né? Que a estrada de ferro no ramal de Xerém, né? Da estrada de ferro Rio do Ouro, ela chegasse até Petrópolis. Né? Não aconteceu, não foi feito. Né? Foi feita apenas uma licitação parcial, projetos iniciais, mas não saiu disso. Só que a gente fica imaginando, caramba, se o trem chegasse até Petrópolis, assim, será que ele seria desativado? A gente fica sempre assim pensando, ainda mais assim no Arquivo Nacional que a gente encontra vários projetos de ferrovia que nunca saíram do papel, que hoje que a gente fica imaginando assim, nossa, como seria assim? Seria outro Rio de Janeiro, né? É totalmente diferente. A mobilidade urbana seria completamente distinta. Não tem como saber porque não aconteceu. Né? A gente só sabe o que aconteceu, e o que aconteceu, né, assim, as notícias não foram boas, né, para quem mora na periferia do Rio de Janeiro, né? E mesmo assim, você tinha um número de trens que saíam para o subúrbio, né, da central do Brasil bastante significativo e que foi totalmente desativado durante Sim. a ditadura e no pós-ditadura também, né? Nesses anos Collor, lembra?
Você teve um Sim, desmonte, e nos anos Fernando Henrique, um desmonte da malha ferroviária do país significativo. E eu imagino, inclusive, que se os próprios ramais que continuaram e que iam para o subúrbio tivessem sido mantidos, a gente já teria um outro Rio de Janeiro, uma outra história diferente. E que não foram, né? não, com certeza, né? Assim, é bem curioso que na monografia eu consegui descobrir uma entrevista de um técnico do J-Pot em plena ditadura, nos anos 70, e eles assumindo assim, né? Assim, erramos em desativar as ferrovias, né? Foi um erro acabar com a Rio do Ouro, né? Agora a gente vai ter que fazer o metrô e o metrô é muito mais caro, né? Então, são dos raros momentos assim de autocrítica de alguém do corpo técnico, né? Da ditadura militar falando que realmente foi um erro a desativação porque ela era considerada antieconômica, porque ela não dava lucro e esqueceu-se totalmente do valor social da ferrovia, né? Assim, nos anos 70 e 80, o que não falta são reportagens, né, de pessoas reclamando da ausência do trem, reclamando que eu tinha produção, sabe? Agora eu não posso mais escoar minha produção, assim, eu não posso mais ir ao centro do Rio de Janeiro, né? E isso foi uma coisa muito significativa, não é? E na onda desse processo, você também teve um pleno domínio das empresas de ônibus, não é, sobre o transporte na Baixada Fluminense, né? Você teve, além da erradicação, e essa é uma coisa interessante que a professora Dilma Andrade de Paula fala na tese dela, que eu acho muito legal essa distinção, né? Existe uma diferença entre desativar e erradicar, né? A desativação, por exemplo, o ramal de Itaguaí, por exemplo, ele foi desativado, mas a linha ainda existe, né? Uhum. A linha auxiliar, né, que existia trem de passageiros, né, passava por dentro de Nova Iguaçu, ela foi desativada, foi transformada exclusivamente de carga, né, em direção ao Porto do Arará, mas ela está ali, não é? Mas existem outras estradas de ferro que foram erradicadas, né? Aí não tem como não pensar na música do Milton Nascimento, né? Ponta de Areia, né? Caminho de ferro, mandar arrancar, né? Literalmente, né? Existe uma política na ditadura de arrancar trilhos, né? Que inclusive existe até um termo técnico, né? Que era política de construção de rodovias substitutivas, ou seja, você arranca o trilho, E passa destrói o a cimento. estação, e passa o asfalto, e é isso, vira uma rodovia. E é muito comum você ver no Rio de Janeiro, isso é muito comum. Estradas de ferro que viraram estradas, não é? E estações que viraram rodoviárias. Então, assim, isso mostra bem o tipo de política de transporte que teve durante a ditadura militar e que a gente sofre até hoje, não é? E acaba, assim, tornando-se muito difícil reverter, né? Que era uma política a nível federal da ditadura, que se estadualiza no Rio de Janeiro e em outras cidades, e que tem um envolvimento com a vida das pessoas também brutal, né? Não, total, total, né? E você teve a destruição dessas ferrovias e você também, né, aí pegando, novamente pegando o gancho da professora Dilma Andrade, né? Essa questão da erradicação mexe muito com a memória, não é? Assim, na estação da Pavuna do metrô, ele tem uma singela homenagem ali a Rio do Ouro, que é uma locomotiva, né, em ladrilho, não é? E uns tubos assim, né, também pintados, né, assim, mas não tem uma explicação, não tem uma placa falando o porquê daquilo, né? E assim, é muito comum, né, quando você conversa, né, e se a pessoa não for uma pessoa de idade, né, assim, que viu, né, presencialmente esse trem, elas não têm conhecimento porque realmente teve uma política de esquecimento, né, da existência dessas ferrovias, né? E tem muitas questões por isso, né? Por exemplo, o ramal de Xerém, ele é erradicado, não é? E uma das estratégias da ditadura militar na erradicação de ramais, né? E lembrando que o ramal de Xerém ia para uma área que era a segurança nacional, né? Que é Duque de Caxias, né? Era exatamente, como eu posso falar, como o movimento sindical ferroviário ele era muito forte, né? Uma das estratégias da ditadura militar foi erradicar, né, ramais,
porque exatamente existia uma articulação, e no caso ali do Caxim em particular, existiu uma articulação muito grande, sabe, entre pessoas que lutavam por causa da questão da terra, dos ferroviários, e também tinha a Fábrica Nacional de Motores, né? Acabou que eu não consegui trabalhar isso na minha dissertação, porque eu voltei muito, né, um pouco aquela mania ali que o Mark Bloch tanto critica, né, da gênese das coisas, mas eu fui estudar o início, né, as origens, e eu gostei, assim, porque realmente tinha muita questão na origem dessa ferrovia, sabe? Muita questão. Questões E eu achei atuais, assim. interessante, Rafael, você fala, tanto na entrevista como no livro, que você de fato foi na gênese da construção dessa ferrovia. E ao mesmo tempo, né? Então, você tem um movimento de, digamos, industrialização do Rio de Janeiro ali no final do século, uma industrialização mais acelerada do Rio de Janeiro ali no final do século XIX, e quando as rodovias e os ramais, as ferrovias e os ramais ferroviários são desativados enfim, erradicados, é uma desindustrialização do Rio de Janeiro, né? Ela só acompanha essa desindustrialização dessa região do Rio de Janeiro, do Rio e dos subúrbios cariocas. Você não achou isso também? Assim, eu não investiguei propriamente a questão da desindustrialização do Rio de Janeiro, né? Mas o que é um fato notório é que dos anos 70 e 80 você teve um esvaziamento econômico, não é? Do papel da indústria no Rio de Janeiro, por uma série de motivos, e logísticos são os deles, não é? E é muito interessante porque a Estrada de Ferro Rio do Ouro ela passava por subúrbios, não é, que eram subúrbios industriais, né? Inhaúma, não onde hoje é o shopping Nova América, não é? São regiões que eram servidas pela Estrada de Ferro Rio do Ouro, não é? E que quando foi desativada, porque assim, quando eu falo que ela foi desativada no Rio de Janeiro, depois o metrô foi construído em cima, né? Parece que foi uma coisa assim, um dia depois, mas não, foi um espaço de 20 anos que ficou abandonado. Em 20 anos muita coisa acontece, né? O metrô em particular teve primeiro o pré-metrô, né? Depois o metrô. O pré-metrô era um VLT. Eles existem até hoje, eles estão abandonados, infelizmente. Quando você vai passar ali perto da Cidade Nova, você vê eles abandonados. Eram bonitinhos, assim, né? Pequenininhos, assim, que foi exatamente o primeiro construir o pré-metrô, para depois vir um metrô, né, pesado, que chamava, né? Que foi a linha 2 do metrô, que só foi concluída em 1998. Ou seja, uma política que começa em 66, né? Só em 98 você vai até a Pavuna de metrô. E também, assim, depois a expansão parou ali. Porque, Acabou. assim, a expansão da linha 2 do metrô, você teve projetos para Nova Iguaçu, para Caxias, para várias coisas. Assim, você teve um projeto das linhas policromáticas, mas, na verdade, em matéria de subúrbio, sabe, em matéria de periferia do Rio de Janeiro, só foi construído o metrô onde existia o espaço vazio da Estrada de Ferro do Ouro, que ele foi ocupando o espaço, claro, com algumas diferenças, porque teve a questão da Avenida Martin Luther King, né, que era o antigo Automóvel Clube, mas, no geral, foi isso, foi só onde tinha espaço. Dali para frente, a expansão do metrô foi toda para a Zona Sul, uma expansão assim, muito controversa, não é? Porque partes de espinha dorsal do metrô do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o lote que liga a estação da Estácio à estação da Carioca, que teve até reportagem assim, da estação secreta do metrô, que é o nível subterrâneo da Carioca. Mas por que tem um nível subterrâneo da Carioca ali, né? Porque foi projetado que a linha 2 chegasse até lá. E dali tivesse também uma conexão com o metrô que iria para Niterói, por debaixo da Baía de Guanabara, né? Assim, aquelas coisas que a gente já escuta, né? Assim, eu tenho um tio que mora em São Gonçalo que ele fala assim, eu escuto esse trem, esse metrô da Baía de Guanabara há 50 anos, né? E vai passar mais 50 e eu não sei se vai sair do papel, né? Então, assim, é uma coisa que é muito presente, essa questão do metrô, não é? E uma coisa que aí eu não falo na minha dissertação de mestrado, eu não falo muito no livro, né? Mas tem uma questão ali que foi o plano Doxidiades, né? Que a construção das linhas
né, linha verde, linha azul, linha amarela, linha vermelha. A linha amarela e a linha vermelha saíram do papel, não é? A linha verde não, né? Não como via expressa. Saiu o Automóvel Clube, né? Assim, mas não é uma via expressa como a linha amarela e a linha vermelha, né? No Rio de Janeiro, né? Mas ela foi projetada em cima da Estrada de Ferro Rio do Ouro. Então, ou seja, você projetou uma rodovia, né, de alta velocidade em cima de onde tinha uma estrada de ferro, sabe? E a estrada de ferro tinha muitos problemas, isso você vê nas reportagens, nos documentos, isso era um fato. Só que não é porque ela tinha problema que você simplesmente podia arrancar, né? Claro. Os trilhos, né? E foi isso que aconteceu. E quem sofreu muito foi a população da Baixada Fluminense, que ficou privada de um transporte de massa, não é? E infelizmente, assim, as pessoas sempre me perguntam, assim, vão reconstruir um dia, assim, eu não sei, não tem como prever. Não sei, não estou no governo, né? São zonas urbanas que, assim, sabe, não tem mais espaço, assim, né? Então, realmente é difícil a gente conceber a um curto prazo uma mudança, né, nessa situação, não é? E dá discussões interessantíssimas, por exemplo, assim, a região de Jaceruba é uma região de Nova Iguaçu muito preservada, ambientalmente falando. Então, assim, já me perguntaram em apresentações, né, assim, se o trem tivesse continuado até Jaceruba, será que lá ainda seria uma região tão preservada? Eu respondo assim, não sei, porque não foi o que aconteceu. Mas, assim, de fato, é uma região hoje que é muito isolada do centro de Nova Iguaçu mesmo, dentro do município de Nova Iguaçu. E isso ajudou, assim, é uma região de sítios, não é? Tem cachoeira, assim, o trem chegava até lá, né? Então é difícil imaginar como seria a própria mancha urbana do Rio de Janeiro se essa estrada de ferro não tivesse sido erradicada, não é? Então são coisas assim que são muito interessantes, não é, de se pensar assim, né? Eu gostei muito de escrever o livro porque assim, como aqui em casa eu moro longe de tudo, e infelizmente aqui também tem problema de falta d'água. Foi assim, uma coisa que, sabe, foi catártico, assim, tipo, foi daqui que veio, assim, a estrada de ferro nem passava onde eu moro, sabe? Mas, assim, entender problemas de regiões que são próximas de mim, sabe? Sei. E, Rafael, agora no doutorado você está fazendo uma próxima pesquisa. Que pesquisa que é essa? Então, no doutorado, né, eu também estou estudando, não é, a transição do 19 para o 20, só que dessa vez eu estou querendo investigar a influência e o papel da construção das estradas de ferro e da construção de estações na urbanização da área periurbana do Rio de Janeiro. Basicamente, o que acontece, né? Ali no final do 19, mas no início do século 20, né, você teve o início, né, periódico, né, e com frequência de trens de passageiros, né? E isso é uma coisa que me chamou a atenção e eu resolvi investigar qual a influência desses ramais de passageiro, esses trens de passageiro, né, que antes eram ramais que passavam majoritariamente carga, né? Qual o papel disso na urbanização do Rio de Janeiro, né? Porque quando a gente pensa a urbanização, reformas urbanas, a gente acaba muito pensando centro, né? Assim, reforma Pereira Passos, né? Claro. Toda aquela questão ligada ao centro da cidade do Rio de Janeiro, mas também teve projetos, planos, né, para áreas urbanas fora do centro do Rio de Janeiro. E também teve áreas que não teve planos, mas a urbanização aconteceu também, entendeu? Então, eu estou investigando exatamente qual o papel do trem. O trem foi um indutor ou não? Pode ser ou pode não ser. Eu estou ainda investigando a documentação, lendo muito relatório do Ministério de Investigações e Obras Públicas, né? E, assim, ao que tudo indica, sim, o trem teve um papel muito importante porque você teve cada vez mais um aumento, né, no número de trens de passageiros em circulação. E isso é concomitante também, não é, com a construção de indústrias, não é, no Rio de Janeiro. Então, não que haja uma coisa assim tão, né, A com B dá A B, mas assim, é possível assim, identificar uma relação de causa e efeito nisso, que a ferrovia tem muita importância, sim. E a ferrovia disputa com o bonde e também com um personagem novo que surge
nos anos 10, mas majoritariamente nos anos 20 do século 20, né, que é o automóvel, não é? Esse novo signo da modernidade, que antes era o trem, né? A locomotiva, no século XIX, é um grande símbolo da modernidade, né? O Francis Foote Hardman, no Trem Fantasma, ele explica como esse processo se deu na Amazônia, não é? Só que no século XX tem esse personagem novo, que é o automóvel. E o automóvel, de fato, ele vem trazer umas vantagens em relação à ferrovia, que, por exemplo, você tem a construção da estrada de ferro, você tem a construção da estação, mas você desce na estação e dali você dá seu jeito, né? Para ir onde você quer. No automóvel, não. Você pode chegar onde você quer, só que não é um transporte de massa. Não é um transporte, não é de grande quantidade de pessoas. Né? Então, você também vai vendo ali uma inserção da própria concepção individual de transporte, né? O meu carro, o meu automóvel, né? Claro. Mas, por exemplo, você vê, por exemplo, em muitos filmes americanos, aquela ideia das famílias morarem no subúrbio e os maridos que iam trabalhar na cidade iam até uma estação de trem ou de metrô, deixavam o carro ali e dali continuavam num transporte coletivo. Você já viu isso em vários filmes? Tem Sim, isso. sim. Aqui nem isso foi feito. Não. O que aconteceu aqui foi literalmente aumentar a quantidade de trens disponíveis, né? Aumentar a quantidade de carros, né? As pessoas às vezes falam vagão, né? Mas na verdade é carro, né? O vagão é para carga, né? E aí foi se aumentando, né? E foi indo, né? Aquela coisa muito. Por exemplo, a Estrada de Ferro Central do Brasil, ela tinha o doce apelido de Estrada de Ferro Caveira de Burro, né? Porque tantos acidentes, mortes mesmo que acontecia. Você vê nos jornais, assim, todo dia atropelamento, porque não tinha muro, né? Processo de murar as estradas de ferro, que aí é uma coisa, né, que é a se pensar também, né? A estrada de ferro, ela não tinha muros, então ela passava pelas cidades, né? Passava pelos municípios, pelos bairros, mas a partir do momento que você começa a aumentar muito a frequência de passagem de trens, de passageiros, e também aumentar a quantidade de ônibus, de linhas de ônibus, elas vão surgir nos anos 20, sabe? Começa a ter muito acidente, sabe? Porque o ônibus invade o trem não consegue frear a tempo e pega um carro. Então, você começa a ter esse processo de murar as estradas de ferro, né? Só que uma consequência disso foi exatamente você ter uma segregação física do espaço. Né? É bem comum, né? Assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai falar, eu vou em Madureira. Vai em qual lado de Madureira? Né? O lado de lá da estação? No caso, Madureira tem tem 4 lados, né? Porque Madureira tem 2 estações de trem. Tem 2 estações de trem, que isso é uma coisa muito curiosa. 2 estações de trem que são hoje da mesma empresa, a Supervia, né? Mas elas não têm conexão entre si, porque elas originalmente eram de 2 estradas de ferro diferentes. Uma era da Melhoramentos do Brasil, que virou a linha auxiliar quando foi incorporada à Central do Brasil, e a outra era da Central do Brasil, não é? E nunca fizeram conexão uma com a outra. Já teve projetos assim de construção de túnel, de passarela, de cartãozinho magnético para você descer em uma e fazer integração com a outra, mas assim, no geral são 2 estações, não é? No mesmo bairro, que enquanto um ramal ele tem muita frequência, que é o ramal Santa Cruz e Japeri, o outro ramal Belfor Roxo, ele tem uma frequência muito menor, porque ele divide linha, não é? Apesar de ser separado, né? Também tem passagem de trem de carga, não é? Em Madureira, assim, de certo modo, Madureira é um pouco coração do Rio de Janeiro também, né? É um grande centro comercial. E você tem trem de minério passando ali, né? Às vezes é difícil imaginar trem de minério passando no subúrbio do Rio de Janeiro, mas acontece, sabe? Eles estão ali, né? Então, assim, você teve esse processo também de murar as estradas e segregar os bairros, né? E hoje em dia você consegue perceber, assim, né, diferenças de nível de desenvolvimento de um lado de um bairro com o outro, né? Um tem mais comércio, outro tem mais só casa, não é? Isso é bem presente. Ai, Rafael, a gente vai chegando ao final do tempo do programa e eu queria te agradecer demais por essa entrevista e pelo livro Obrigado. Na Alameda, que é um livro que toca nos problemas que a gente gosta de tocar, né? Problemas, enfim, problemas contemporâneos que começam lá no passado. Bom, eu sou uma historiadora do século XIX, então, até esse período aqui, acho ótimo.
e acho que ficou um livro muito interessante para a gente entender a história do Rio de Janeiro, entender os processos que deram na cidade que a gente tem hoje. Eu adoro estudar o Rio de Janeiro, estudei o Rio de Janeiro no segundo reinado do Dom Pedro II, então é muito interessante esse período do final do 19, começo do 20, e como isso tem reverberações e consequências até hoje. Então, Sim, obrigadíssimo pela entrevista, foi ótimo e eu adorei ter você obrigado, aqui no Saco de Gatos. Um sucesso. obrigado, muito obrigado. Agradeço muito assim, a oportunidade da Alameda, né, por ter publicado o livro, né, assim, agradeço o meu orientador, César Honorato, a quem esteve na banca, a professora Dilma, o professor Pedro, não é, meu pai, minha mãe, assim, a Laura também, que me ajudou muito nessa questão da publicação, não é? E é isso, assim, né, escrever ele foi complicado por causa das circunstâncias, mas também, assim, é muito legal, né? Quando você pega um documento do século XIX, assim, um engenheiro falando, olha, o empreiteiro entregou um cimento de baixa qualidade, a obra ruiu. Você fica assim, você olha assim, caraca, meu Deus, parece que eu já vi isso, né? Essas coisas são tão distantes e tão próximas da gente, né? Eu acho que isso que torna Super. legal, assim, Sim, estudar. por isso que a gente gosta de ser historiador, né? Por isso. Bom, parabéns e um beijão para você e para todo mundo que está nos Obrigado. assistindo. Até a Tá ok. próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.